Então, devolvo a palavra ao eminente ministro relator, Alexandre de Moraes. Presidente, vamos agora ao último item das preliminares. A nulidade ou validade do acordo de colaboração premiada realizado entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid. As defesas de Jair Messias Bolsonaro, Walter Souza Braga Neto, alegaram a nulidade do acordo de colaboração premiada celebrado entre o colaborador, Mauro César Barbosa Cid, e a Polícia Federal. Em virtude disso, foi reiterado da tribuna pelas sustentações orais. A ausência de voluntariedade do colaborador, a não anuência da Procuradoria-Geral da República, fundamento em possíveis inconsistências entre as diversas versões, participação de magistrado no acordo de colaboração premiada, o que configuraria violação ao artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850. Presidente, aqui também já adianto que vou afastar essa nulidade. Eu diria que houve mais de uma vez a reiteração da voluntariedade do colaborador por diversas vezes, e a última das vezes foi na própria tribuna, onde o advogado César Roberto Bittencourt disse expressamente que o colaborador cumpriu com seu dever, cumpriu com sua missão, tinha conhecimento dos fatos por ser auxiliar do presidente da República. Mas, mais do que isso, na sua defesa técnica, o doutor César Bittencourt disse em relação à voluntariedade do colaborador, item 12 da defesa técnica. Pois então, cumpre a defesa técnica nessas questões publicamente divulgadas tecer breves considerações, especialmente quanto a uma possível coação pela Polícia Federal ou pelo eminente relator, que é sistematicamente levantada na mídia nacional. Primeiro, item 13. Primeiro, a orientação por acordo de colaboração premiada partiu de sua defesa técnica e passou por um juízo de aceitação que foi extremamente maturado com Mauro Cid e sua família. Item 14 da defesa técnica do colaborador. Segundo, quanto ao fato de Mauro Cid estar preso ao tempo da celebração do acordo, trata-se apenas uma circunstância processual de uma investigação com tamanha envergadura e que, evidentemente, ao ajustar um acordo, impunha a colocação de uma cláusula que lhe restituísse imediatamente a liberdade, assim que fossem minimamente comprovadas as informações prestadas na colaboração, como de fato foram. Continua a defesa técnica do colaborador Mauro Cid. Item 15. Terceira razão. Em nenhum momento, aqui é muito importante, depois eu voltarei a isso, em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores, seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações por Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação ou na negociação do acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa. Um contraditório legalista, elementos do devido processo legal, garantido pela Carta Maior. E conclui a defesa de Mauro Cid, item 16. Feitas essas premissas, demonstrado está, exime de toda a dúvida, a validade e rigidez de todos os termos do acordo de colaboração premiada firmada por Mauro Cid. Em 1º de setembro de 2023, a Polícia Federal apresentou uma proposta de acordo de colaboração premiada com Mauro César Barbosa Cid. Apresentou ele, já então representado pelos seus advogados, hoje aqui presentes,
Dr. César Roberto Bittencourt, Dr. Jair Alves Pereira e doutora Vânia Barbosa Bittencourt, para fins de homologação, encaminhando cópia da investigação conduzida no âmbito do inquérito 4874. Da tribuna foi salientado que há uma nulidade porque houve o acordo, houve a homologação do acordo sem concordância, sem ciência do Ministério Público. Esse assunto, desde 2018, na ação direta de inconstitucionalidade 5508, de relatoria do ministro Marco Aurélio, nós decidimos que o acordo pode ser formalizado mediante a atuação da polícia, que pressupõe a fase de inquérito, cabendo manifestação posterior do Ministério Público, não de forma vinculativa. Ou seja, ficou decidido, eu lembro bem, o ministro Fux e a ministra Carmen também, nós discutimos isso há alguns dias no plenário, tanto o Ministério Público pode realizar o acordo de delação de colaboração premiada, quanto a polícia, mesmo sem a concordância do Ministério Público, o que não obriga o Ministério Público a utilizar-se desse meio de obtenção de prova. Nós discutimos muito a natureza jurídica da colaboração premiada. Ela não é, per si, uma prova. É um meio de obtenção de prova. Assim como a decretação de uma interceptação telefônica. É um meio de obtenção de prova. Se o Ministério Público, titular da ação penal, não quiser utilizar a colaboração premiada, ele não utiliza. Aqui nos autos ocorreu exatamente o contrário. Naquele primeiro momento, o então procurador-geral, na verdade, a então vice-procuradora-geral da época, discordou dos termos da colaboração premiada. Na sequência, em 6 de setembro, designei juiz auxiliar para realizar audiência, para verificar exatamente a regularidade, voluntariedade e legalidade da delação. Compareceu o colaborador, acompanhado sempre de seus advogados, e no dia 9 de setembro de 2023, eu homologuei a delação, nos termos do artigo 4º, parágrafo 7º da Lei 12.850, porque estavam presentes o quê? Regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e os resultados da colaboração. Quem pactuou? Quem realizou esse negócio jurídico personalíssimo entre Estado e investigado? Polícia Federal e colaborador. Quem estabeleceu as cláusulas? Polícia Federal e colaborador. O Poder Judiciário, por mim representado à época, em 9 de 9 de 2023, analisou o que a lei determina: regularidade, legalidade, adequação dos benefícios e resultados da colaboração à previsão legal. Todos aqui se recordam, não há muito tempo, havia colaborações premiadas em que se previam penas inexistentes, pactuadas, infelizmente. Eu falo infelizmente porque o professor Paulo Gonê sabe que eu fui membro do Ministério Público por mais de 10 anos e tenho enorme admiração pelo Ministério Público, por alguns membros do Ministério Público que inventavam determinadas sanções. Fala, pessoal, sanções. Já estamos ao vivo aqui no 3 em 1. Quem nos acompanha pela rádio já vai para um rápido intervalo. Nas outras plataformas, seguimos de olho no Supremo Tribunal Federal. O Judiciário, a lei estabelece não só a regularidade e legalidade, mas a adequação com o que a lei prevê, o que é possível. E por que insisto nisso desde o início? Porque desde a homologação, dia 9 de setembro de 2023, até a data de hoje, o que foi pactuado entre Polícia Federal e colaborador continua exatamente idêntico. A alegação, tanto na defesa como na tribuna, é que, e chegarei lá mais adiante, de que em audiência para verificar se não havia motivos para rescisão da colaboração, porque quem
tem essa função também ao Poder Judiciário, que o Poder Judiciário teria participado da pactuação. Não, a pactuação é lá do dia 9, a homologação é do dia 9/9 de 2023. A pactuação é do dia 1º de setembro de 2023, continua idêntico. E quem vai analisar, uma vez, se for recebida a denúncia, a regularidade, a legalidade, a efetividade ou não, é a turma, primeira turma, sem alterar qualquer ponto pactuado. O colaborador, inicialmente, participou de 8 depoimentos, devidamente acompanhado de seus advogados regularmente constituídos. Eu cito no voto as datas dos depoimentos e os advogados que participaram, sempre acompanhados nesses primeiros 8 depoimentos, por 3 dos seus advogados, Dr. César Bittencourt, doutora Vânia Bittencourt. Na verdade, nos 6 primeiros, Dr. César Bittencourt, Dr. Jair Alves Pereira e a doutora Vânia Bittencourt. Nos 2 seguintes, nos 2 últimos, Dr. César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt. Jamais, seja na Polícia Federal, seja nas audiências realizadas que a lei determina pelo Poder Judiciário, ele esteve sem a presença dos seus advogados. No mínimo 2 advogados sempre, Dr. César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt. Em 22/3 de 2024, em razão dos fatos noticiados pela revista Veja, online, na matéria sobre o seguinte título: em áudios exclusivos, Mauro Cid ataca Alexandre de Moraes e a PF. Enquanto suas informações ajudam a desnudar a tentativa de golpe militar e comprometem Bolsonaro, o tenente-coronel detona o ministro e a instituição. Fecha aspas. Em virtude disso, determinei a realização de uma nova audiência para verificar exatamente se seria necessário confirmar a voluntariedade e a regularidade da colaboração ou rescindir a colaboração. Nessa audiência, que foi realizada em 22/3, o colaborador Mauro César Barbosa Cid, novamente, estava acompanhado de seus 2 advogados, doutor César e doutora Vânia, e disse que não foi pressionado, confirmou, não foi pressionado e respondeu a todas as perguntas. Desejo manter o acordo de colaboração premiada, desejo manter nos exatos termos que foi celebrado. Foi-lhe perguntado em relação à revista, se reconhecia o áudio, o senhor proferiu as mensagens, quem foi, disse que, eu transcrevo aqui, está recluso praticamente em casa, não tem vida social e não trabalha. Não lembra para quem falou essas frases de desabafo no momento ruim. Não conseguiu ainda identificar quem foi essa pessoa, não acredita que alguém do núcleo próximo tenha contato com a imprensa, possivelmente a conversa teria ocorrido por telefone, provavelmente celular. Daí fala do círculo de amigos, está sofrendo exposição midiática muito grande que prejudica as relações, está prestes a ser promovido, esse mês de março, por causa da promoção, está mais sensível, tudo que falou foi um desabafo, não sabe se os áudios estão em ordem correta, que perdeu tudo o que tinha, foi apenas um desabafo, e reiterou a voluntariedade e a legalidade. A defesa aponta que essas indas e vindas seriam prova da falsidade da delação. Volto a insistir aqui, a delação ou colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Nem a denúncia, muito menos uma eventual decisão de mérito final, pode se basear na colaboração premiada. Nem a denúncia, a legislação foi alterada graças a essa corte. O Supremo Tribunal Federal começou a entender que não bastaria, e a legislação admitia à época, que não bastaria só a colaboração premiada, nem para o recebimento da denúncia. Houve alteração da legislação. Quem deve analisar os termos da colaboração é a corte, neste momento de recebimento da denúncia e, posteriormente, se houver recebimento da denúncia, no momento sequencial do julgamento do mérito. Importante salientar que, na mesma data
onde houve audiência, 22/3/2024, em que tornei pública a ata da audiência realizada na oitiva do colaborador, inclusive para afastar qualquer dúvida sobre a legalidade, espontaneidade e voluntariedade da colaboração de Mauro César Barbosa Cid, a defesa técnica fez questão de também juntar uma petição, além da audiência em que participou a defesa técnica, além da audiência que confirmou novamente a voluntariedade, legalidade, espontaneidade, a defesa técnica juntou uma petição dizendo: a audiência de justificação realizada pelo gabinete de Vossa Excelência foi extremamente esclarecedora pelo requerente. Que confirma e reafirma a vontade e continua sendo a mesma, de forma espontânea e voluntária, ciente de que seria feita a colaboração. Afirma não ter havido pressão do judiciário ou da polícia. Conversou previamente com os advogados sobre a colaboração. A decisão foi própria de livre e espontânea vontade. Ressaltou ainda: o requerente jamais se furtou de atender intimações da corte ou mesmo da autoridade policial quando demandado. E, repita-se, em nenhum momento colocou em xeque os termos de sua colaboração premiada, já que o único prejudicado seria ele próprio, fecha aspas. Na sequência das investigações, em 19/11/2024, agora, recentemente, a Polícia Federal encaminhou ofício afirmando que, em virtude do prosseguimento das investigações, surgiram dúvidas sobre possível omissão dolosa nas informações prestadas pelo colaborador, destacando que, abre aspas, faz-se necessário trazer ao conhecimento de Vossa Excelência, no caso, eu como ministro relator, as circunstâncias do acordo de colaboração firmados pelo investigado Mauro César Barbosa Cid, para avaliação e análise desse relator quanto aos demais dados fornecidos pelo colaborador. Bem como informou a Polícia Federal, o cotejo dos elementos probatórios identificados revela que o colaborador omitiu informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados, em tentativa de minimizar a gravidade dos fatos. O que a Polícia Federal informou, e esses trechos são trechos do ofício, é que haveria uma omissão dolosa a fim de minimizar a gravidade dos fatos e a fim de proteger determinados investigados, à época ainda investigados. E nessa mesma representação, a Polícia Federal representou pela prisão preventiva do colaborador Mauro César Barbosa Cid. Dei vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou também pela decretação de prisão preventiva de Mauro César Barbosa Cid, afirmando: as informações trazidas pela autoridade policial denotam conjuntura na qual o material produzido pela investigação em curso revelou inconsistências nas informações fornecidas por Mauro César Barbosa Cid em seu acordo de colaboração premiada, com a omissão de dados e tentativa de minimizar situações de alta gravidade e referentes a atos concretos voltados à ruptura institucional almejada pelo grupo do qual fazia parte. Havia um pedido tanto de rescisão quanto de prisão preventiva. Assim, da mesma forma, da mesma maneira que eu havia feito em 23 de março de 2024, determinei uma nova audiência. Porém, em virtude dos fatos gravíssimos alegados e já um pedido de prisão com parecer da Procuradoria, ao invés de delegar o juiz instrutor, eu mesmo presidi a audiência e tive o prazer da presença também, por videoconferência minha e do Procurador-Geral da República, nessa audiência. E aí, presidente, colegas, me estranha, porque na audiência de 22/3, quando deleguei para um juiz instrutor, não tem problema nenhum. Quando eu, que tenho o poder delegante, participo, aí é nula. Ou seja, o ministro do Supremo Tribunal Federal que participa é nula. Agora, se delegar, não é nulo. Dois pesos
duas medidas. Obviamente, não há nulidade nem na delegação, nem na participação, porque quem delega pode presidir. E por que a importância dessa presidência nesse momento? As investigações já estavam findando, era o último prazo que eu havia autorizado à Polícia Federal e havia pedido de prisão preventiva. Se eu decreto a prisão preventiva e depois preso, o delator diz que não foi nada disso e repete, só voltou atrás porque estava preso. Então a necessidade, a chance legal prevista pela lei, parágrafo 17 do artigo 4º, o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. A audiência foi marcada para que o colaborador que compareceu novamente com seus advogados, doutor César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt, pudesse se manifestar sobre essa imputação que a Polícia Federal lhe havia feito, com parecer favorável da Procuradoria, sobre ele dolosamente ter mentido, omitido fatos objeto da colaboração. Antes, portanto, da análise desse pedido, da prisão e da rescisão, a audiência foi realizada 21/11/2024. O colaborador, no início da audiência, foi advertido, assim como toda testemunha advertida, o ministro Fux foi, tanto promotor como juiz, o ministro Zanin fez várias audiências criminais, o ministro Flávio foi juiz criminal, a ministra Carmen foi procuradora. Quando o juiz adverte a testemunha a falar a verdade sob pena de falso testemunho, nunca isso foi considerado coação, uma vez que tem que falar a verdade mesmo, senão é falso testemunho. A lei é a lei.